Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e hoje continuarei esse impressionante podcast. Falarei sobre a história, a vida, os desafios e os conceitos abordados por nada mais, nada menos que o reputado exorcista da Diocese de Roma, Sr. Gabriel Amorth. Por isso digo, sentem-se e acomodem-se, porque o fascinante mundo do Vaticano abre suas portas para elucidar nossos olhos e nossa mente sobre esse incrível tema. E bons sustos a todos nós. Um dia, um bispo telefonou-me a pedir que exorcizasse uma pessoa. A minha primeira resposta foi sugerir que nomeasse ele próprio um exorcista. Respondeu-me então que não conseguia encontrar um sacerdote que aceitasse esse encargo. Infelizmente, essa dificuldade é geral. Muitas vezes os padres não acreditam nessas coisas. No entanto, se o bispo lhes propõe fazer exorcismos, têm logo a impressão de ter 1000 diabos à sua volta e recusam. Já várias vezes escrevi que se irrita mais o demônio a confessar, isto é, a arrancar as almas ao próprio demônio, do que a exorcizar, isto é, a retirar-lhe a influência sobre os corpos. E aumenta ainda mais a sua cólera ao pregar, porque a fé nasce da palavra de Deus. É por isso que um padre que tem coragem de pregar e de confessar não deveria ter nenhum temor de exorcizar. Leon Bloy dirigiu palavras severas contra os sacerdotes que recusavam ministrar os exorcismos. Bom, refiro-me ao livro Il Diavolo, de Balducci. Os sacerdotes quase nunca utilizam seu poder de exorcistas porque lhes falta a fé e têm medo, digamos, de irritar o demônio. Não há nada mais verdadeiro. Muitos temem represálias que esquecem que o maligno já nos faz todo o mal que o Senhor lhe consente. Com ele, não há pactos de não agressão. E o autor prossegue nesses termos. Se os sacerdotes perderam a fé a ponto de já não acreditarem no seu poder de exorcistas e de não mais fazerem uso dele, e isto representa uma desgraça horrível, uma atroz prevaricação que deixa os pretensos histéricos que enchem os hospitais irreparavelmente abandonados aos piores inimigos. Palavras duras, mas sinceras, é uma traição direta ao mandamento de Cristo. Mas voltemos ao telefonema desse bispo. Eu disse com toda a franqueza que se não encontrava um padre, deveria ele mesmo encarregar-se desta missão. Ao que ele me respondeu ingenuamente: eu? Não saberia por onde começar. Retorquir-lhe, então, retomando a frase que o padre Cândido me dissera quando comecei. Comece por ler as instruções do ritual e reze as orações prescritas sobre aquele que a solicita. Esse é o ponto de partida. O ritual dos exorcismos começa pela enumeração de 21 regras que o exorcista deve observar. Pouco importa se essas regras foram escritas em 1614. São diretivas cheias de sabedoria que poderão ser completadas posteriormente, mas que ainda se mantêm totalmente válidas. Depois de alertar o exorcista para que, à primeira vista, não creia com demasiada facilidade na presença do demônio, na pessoa que lhe apresenta há uma série de regras práticas que não só lhe permitem reconhecer se trata de um caso de verdadeira possessão, mas também orienta o exorcista no comportamento que deve adotar. Mas a atrapalhação do bispo, não saber por onde começar, tem justificação. Não se improvisa um exorcista. Confiar esse cargo a um padre é como se metesse um tratado de cirurgia nas mãos de uma pessoa e, em seguida, lhe pedissem que fosse operar. Muitas coisas, demasiadas coisas, não figuram nos livros, só que adquirem pela prática. E é por isso que me surgiu a ideia de relatar por escrito as minhas próprias experiências, orientado pela extraordinária sabedoria do padre Cândido, embora consciente de que ficará muito incompleto. Uma coisa é ler, outra coisa é ver. No entanto, escrevo aqui coisas que não se encontram em mais nenhum livro. Na realidade, ainda há outro ponto de partida. Quando alguém se apresenta ou é apresentado pelos seus parentes ou amigos para ser exorcizado, começa-se por interrogá-lo a fim de se compreender se existem ou não razões válidas para proceder ao exorcismo, estabelecendo um diagnóstico. Começa-se, portanto, por estudar os sintomas que a pessoa ou os familiares denunciam e também as possíveis causas.
Começa-se pelos males físicos. Em caso de influências maléficas, os dois pontos mais frequentemente atingidos são a cabeça e o estômago. Além das dores de cabeça agudas e resistentes aos analgésicos, nota-se por vezes, em particular nos jovens, uma rejeição brusca aos estudos. Crianças inteligentes, que até ali nunca tinham tido dificuldades na escola, de repente não conseguem mais estudar e a sua memória fica a zero. O ritual menciona, como sinais suspeitos, as manifestações mais espetaculares, falar corretamente línguas desconhecidas ou compreendê-las quando outras pessoas as falam, conhecer coisas longínquas e secretas, demonstrar uma força muscular sobre-humana. Conforme já referi, já fui controlado por esse tipo de fenômeno durante as bênçãos. É o nome que eu sempre dou aos exorcismos. E nunca antes. Acontece, muitas vezes, surgirem comportamentos estranhos ou violentos. Um dos sintomas típicos é a aversão ao sagrado. Pessoas que deixam de rezar, embora antes o fizessem habitualmente, que deixam de ir à igreja e experimentam um sentimento de raiva, que blasfemam e tomam atitudes violentas perante imagens sagradas. A isso, a maior parte das vezes, juntam-se comportamentos antissociais e odiosos contra os seus familiares ou em relação aos meios que frequentam. Encontramos, pois, vários tipos de procedimentos estranhos. É escusado dizer que, quando alguém se dirige a um exorcista, já fez todos os exames e já recebeu todos os tratamentos médicos possíveis. As exceções são raríssimas, por isso o exorcista não tem qualquer dificuldade em tomar conhecimento dos pareceres do médico, dos tratamentos efetuados, dos resultados obtidos. O outro ponto frequentemente atingido é a boca do estômago, precisamente abaixo do externo. Esta região também pode ser o centro de dores lancinantes e rebeldes a todo tratamento. Quando o mal se desloca, tem-se a certeza de estar perante um fenômeno de origem maléfica. Ora dói o estômago, ora os intestinos, ora os rins, ora os ovários, sem que os médicos compreendam a causa e não obtenham o menor resultado através da administração de medicamentos. Afirmamos que um dos critérios de reconhecimento de uma possessão diabólica é fornecido pelo fato de os medicamentos se mostrarem ineficazes, ao contrário das bênçãos. Eu exorcizei o Marco, vítima de uma forte possessão. Tinha estado hospitalizado muito tempo e tinha saído massacrado com tratamentos psiquiátricos, incluindo choques elétricos, sem que tivesse tido a mínima reação. Quando lhe foi prescrita uma cura de sono, durante a qual lhe administraram durante uma semana soníferos capazes de pôr um elefante a dormir, não dormiu um instante, nem de dia nem de noite. Deambulava pelos corredores da clínica com os olhos esbugalhados, um aspecto esgazeado. Finalmente consultou um exorcista e começou imediatamente a verificar os primeiros resultados positivos. Também a força anormal pode ser um sinal de possessão diabólica. Um louco internado num manicômio pode ser mantido imobilizado com colete de forças, um possesso não. Parte tudo, até as correntes de ferro, tal como o Evangelho narra a propósito do possesso de Gerasa. O padre Cândido contou-me o caso de uma jovem magra e aparentemente frágil, em que, durante os exorcismos, eram precisos 4 homens para conseguir mantê-la quieta. Partia todas as cadeiras, incluindo cintos de couro largos com os quais a tentaram amarrar. Numa ocasião em que ela estava atada com grossas amarras a uma cama de ferro, partiu uma parte e dobrou a outra em ângulo reto. Muitas vezes o paciente, e também outras pessoas, se toda a família está envolvida, ouve barulhos estranhos, passos no corredor, portas que se abrem e se fecham, pancadas nas paredes ou nos móveis, objetos que desaparecem e que depois reaparecem nos locais mais disparatos. Eu pergunto sempre, a fim de determinar as causas desses problemas: há quanto tempo é que começaram a manifestar-se os distúrbios? Se é possível relacioná-los com um fato concreto, se o interessado participou em sessões de espiritismo, se procurou cartomantes ou bruxos e, em caso afirmativo, como é que essas coisas se passaram? É possível que, por sugestão de alguém conhecedor, a almofada ou colchão da pessoa visada tenham sido abertos e que, daí, se tenham encontrado os mais estranhos objetos. Linhas de cores,
tufos de cabelo, entrançados, lascas de madeira ou de metal, coroas ou fitas atadas de forma muito apertada, bonecas, figurinhas de animais, coágulos de sangue, seixos, que são sinais claros de malefício. Quando os resultados do interrogatório levam a suspeitas de uma intervenção de origem maléfica, procede-se ao exorcismo. Vou, a seguir, apresentar alguns casos. É evidente que, em todos os episódios focados, mudei os nomes assim como qualquer outro elemento suscetível de identificar as pessoas em questão. A dona Marta veio várias vezes procurar-me, acompanhada de seu marido, para receber as bênçãos. Vinham de longe, a viagem custava-lhe inúmeros sacrifícios. Marta andava a ser tratada há vários anos por neurologistas sem que obtivesse quaisquer melhoras. Fiz-lhe algumas perguntas e vi que podia proceder ao exorcismo, ainda que ela já estivesse sido exorcizada por outros, mas sem resultado. Caiu logo na terra, aparentemente inconsciente. Enquanto eu rezava as orações de introdução, lamentava-se de vez em quando. Quero um verdadeiro exorcista, não quero esta coisa. No início do primeiro exorcismo, que começa com as palavras "eu te exorcizo", ela acalmou-se satisfeita. Essas palavras tinham ficado manifestamente gravadas nela, desde os exorcismos anteriores. Depois começou a queixar-se que eu lhe estava a magoar os olhos. Todo o seu procedimento não era de um possesso. Quando voltou, nas vezes seguintes, não me soube dizer se o meu exorcismo lhe tinha produzido algum efeito ou não. Para maior segurança, um dia antes de a mandar embora, definitivamente levei ao padre Cândido. Depois de lhe ter posto a mão sobre a cabeça, declarou-me sem hesitação que não tinha nada a ver com um demônio. O seu caso era de um psiquiatra, não para um exorcista. Pedro Luiz, 14 anos, era alto e forte para sua idade. Não conseguia estudar e fazia o desespero dos professores e companheiros, pois não conseguia estar de acordo com nenhum deles, embora não fosse violento. Aparentava a seguinte característica: quando se sentava no chão com as pernas cruzadas, ele dizia que fazia como os indianos, não havia força que o conseguisse levantar, era como se ele estivesse transformado em chumbo. Depois de vários tratamentos médicos que se mostraram ineficazes, foi levado ao padre Cândido. Ele começou a exorcizá-lo e reconheceu que se tratava de uma verdadeira possessão. Outra característica dele era não discutir, mas ao pé dele as pessoas ficarem nervosas, gritarem, não dominarem os nervos. Um dia sentou-se com as pernas cruzadas no patamar do seu apartamento situado no 3º andar. Os outros moradores subiam e desciam as escadas e empurravam-no para que ele saísse dali, mas ele não se mexia. A certa altura já todos os moradores do prédio estavam na escada, nos vários patamares urrando e gritando ao Pedro Luiz como possessos. Um chamou então a polícia. Os pais do jovem telefonaram ao padre Cândido, que chegaram quase ao mesmo tempo que os policiais. Pôs-se a conversar com o jovem para convencer a entrar em casa. Mas os policiais, 3 homens bem constituídos, disseram-lhe: "Afasta-se, padre, isto é um assunto para nós." Quando eles tentaram tirá-lo, o Pedro Luiz não se mexeu nem 1 milímetro. Espantados e a suar em bica, já não sabiam o que fazer. O padre Cândido disse então: "Os moradores que entram nas suas casas", e, passado um instante, fez-se um silêncio total. Depois disse: "Vocês desçam agora um lance de escada e fiquem a observar." Assim fizeram. Por fim, disse ao Pedro Luiz: "Foste muito valente. Não disseste uma única palavra e respeitaste-os a todos. Agora entra comigo na tua casa." Agarrou-o pela mão e o jovem levantou-se, seguiu e foi ter com seus pais o que esperavam. Graças aos exorcismos, o Pedro Luiz teve grandes melhoras, mas não foi ainda totalmente liberto. Um dos casos mais difíceis de que me recordo é o de um homem, outrora muito conhecido, a quem o padre Cândido deu a bênção durante muitos anos. Também fui à casa dele dar-lhe a bênção, porque ele não podia sair. Ministrei-lhe o exorcismo. Ele não disse nada. Tinha um demônio mudo. E não notei nele a mínima reação. A reação violenta fez-se sentir depois de me ter ido embora. Acontecia sempre assim. Ele era já idoso e só foi completamente liberto precisamente a tempo de acabar serenamente a última semana de sua vida. Uma mãe estava impressionada com o estranho comportamento de um dos seus filhos. Em certas ocasiões, escolerizava-se, urrava como um louco, blasfemava e depois, quando acalmava, não se lembrava nada desse comportamento. Não rezava nem aceitava receber a bênção de um sacerdote. Um dia, enquanto o filho, que, como de costume, tinha saído com o seu fato de mecânico, estava no trabalho, a mãe abençoou a roupa dele, rezando pelo ritual.
Ao regressar do trabalho, o filho tirou a roupa suja e vestiu-se sem desconfiar de nada. Passado alguns segundos, tirou a roupa com fúria, rasgou-a quase e voltou a pôr o fato do trabalho, sem dizer uma palavra. Não voltou a vestir aquela roupa benzida, distinguindo-a perfeitamente de outras peças de roupa do seu modesto guarda-roupas, que não tinha nada a ser benzido. Esse fato trouxe uma prova da necessidade de exorcizar este jovem. Atormentados por problemas de saúde e por barulhos estranhos que ouviam em casa, especialmente a determinadas horas da noite, 2 jovens irmãos recorreram às minhas bênçãos. Ao dar-lhes a bênção, notei ligeira negatividade e aconselhei-lhes a frequentar os sacramentos da oração fervorosa e a usar os 3 sacramentos, água, óleo e sal exorcizados, convidando-os a vir visitar-me de novo. Através do interrogatório, percebi-me que os seus problemas tinham aparecido no momento em que os pais tinham decidido levar para a casa do avô, que vivia sozinho. Era um homem que blasfemava continuamente, jurava e amaldiçoava tudo e todos. O saudoso padre Turaceli dizia que basta um blasfemador numa casa para arruinar uma família, com presenças diabólicas. Esse caso comprova isso. Um único e mesmo demônio pode estar presente em várias pessoas. A jovem chamava-se Josefina. O demônio tinha se anunciado que se ia embora na noite seguinte. Sabendo, em casos semelhantes, que os demônios mentem quase sempre, o padre Cândido solicitou a ajuda de outros exorcistas e exigiu a presença de um médico. A certa altura, ao fim de imobilizar a endemoniada, estenderam-na sobre uma mesa comprida. Ela esbravejou e caiu algumas vezes para o chão, mas na última fase da queda caiu lentamente, como se uma mão a segurasse, para que não se magoasse. Depois de terem tentado em vão toda a tarde e até o meio da noite, os exorcistas decidiram desistir. No dia seguinte, de manhã, o padre Cândido estava a exorcizar uma criança de 6 ou 7 anos. O diabo presente no garoto começou a fazer troça do padre. Trabalhaste muito esta noite, mas não conseguiste nada. Fizemos por isso. Também lá eu estava. Ao exorcizar uma menina, o padre Cândido perguntou ao demônio como se chamava. Zabulão, respondeu ele. Quando terminou o exorcismo, mandou a criança rezar diante do sacrário. Depois recebeu uma outra menina que também estava possessa e perguntou também o nome a este demônio. A resposta foi Zabulão. Então o padre Cândido perguntou: és o mesmo que estava na outra criança? Quer um sinal. Ordeno-te em nome de Deus que voltes para a que veio primeiro. A criança emitiu uma espécie de urro, calou-se bruscamente e ficou calma. Entretanto, os que lá estavam sentiram que a outra criança, a que estava a rezar, retomou aquele urro. O padre Cândido disse: volta outra vez para aqui. A criança que estava perto dele recomeçou a urrar, enquanto a outra se pôs de novo a rezar. Num caso como este, a possessão é evidente. Também se torna evidente perante certas respostas profundas, sobretudo se são dadas por crianças. O padre Cândido quis fazer perguntas complicadas a uma criança de 11 anos, depois de ter revelado nela a presença do demônio. Perguntou-lhe: há sobre a Terra grandes cientistas, pessoas altamente inteligentes que negam a existência de Deus e a vossa. O que é que tu tens a dizer? Ao que a criança respondeu imediatamente: altamente inteligentes? Que altíssimas inteligências? São altíssimas incipiências. E o padre Cândido acrescentou, fazendo referência expressa aos demônios: há alguns que negam Deus conscientemente, com sua vontade. O que é que achas disso? A criança possessa deu um salto e disse furiosa: toma atenção. Lembra-te que nós quisemos reivindicar a nossa liberdade também diante dele. Dissemos-lhe não para sempre. O exorcista insistiu: explica-me e diz-me lá que sentido tem reivindicar a sua própria liberdade diante de Deus, quando sem ele tu és um zero, tal como me acontece a mim. É como se, no número 10, o zero se quisesse separar do 1. O que acontecia? O que é que realizarias? Em nome de Deus, ordeno-te que responda. O que é que fizeste de positivo? Vá lá, fala. O rapazinho, cheio de rancor e de ódio, contorcia-se, babava-se, chorava de forma terrível, inconcebível para uma criança de 11 anos e dizia: não me faças essa acusação, não me faças esta acusação. Muitas pessoas se interrogam sobre se pode ter a certeza de falar com o demônio. Em casos desse tipo, não há qualquer espécie de dúvida. Vejamos um outro episódio. Um dia, o padre Cândido exorcizava um jovem de 17 anos, provinciana, acostumada a falar em dialeto e falando mal o italiano.
Estavam também dois sacerdotes que, quando a presença de Satanás se manifestou, não paravam de fazer perguntas. Continuando a reza as fórmulas em latim, o padre Cândido misturou as seguintes palavras em grego: "Cala-te, para!" A jovem replicou-lhe imediatamente: "Por que é que me mandas calar?" Diz isso antes daqueles dois, que nunca mais pararam de me fazer perguntas. O padre Cândido fez muitas vezes perguntas aos demônios, presente em pessoas de todas as idades, mas prefere fazê-los às crianças porque dessa forma ainda é mais evidente, uma vez que elas não têm capacidade para dar resposta por si próprias. Nesses casos, a presença do demônio é praticamente confirmada. Perguntou um dia a um adolescente de 13 anos, dois inimigos que se odiaram de morte durante toda a vida, acabaram ambos no inferno. Como será lá o relacionamento entre eles, uma vez que ficarão juntos por toda a eternidade? Eis a resposta: como tu é estúpido, no inferno cada um vive virado sobre si próprio e atormentado pelos remorsos. Não há relacionamento com ninguém, cada um encontra-se na mais completa solidão a chorar desesperadamente o mal que fez. É como um cemitério. Bom, meus amigos do canal, esse foi mais um capítulo desse incrível livro dos conceitos que estão por vir e que compõem a base do Vaticano sobre aqueles que seguem o caminho do combate contra o mal. Espero que tenham gostado e quero vê-los no próximo capítulo. Grande abraços a todos e bons sustos.